Fizemos um tema por episódio, discutimos poder, exclusão, ética, enfim, vários temas. E no terceiro ano eu falei, agora vamos a um tema só. E o tema que eu propus foi educação. Quando eu cheguei para fazer esse trabalho, eu era professora e achava que isso era o suficiente. Quando eu fui entrevistar, que eu saí da minha cadeira de professora e escolhi esses entrevistados, como escolhi? Escolhi apenas porque eles eram importantes. Não teve nenhuma escolha de conceitual, sabe? O professor Celso Antunes está em tudo quanto é lugar. Eu falei, eu quero esse homem, ele está em tudo quanto é lugar. Não tem um município que o Celso Antunes não esteja. Mas o Rubem Alves é muito charmoso. O Rubem Alves é uma sedução. O Moacir Gadotti traz a questão política. Ele é fundamental pelo Paulo Freire. E aí a gente foi compondo. Peraí, mas a gente tem que ir na Escola da Ponte, em Portugal, que eu descobri que era uma escola incrível. Aí fui na Morim Lima, aqui em São Paulo, que também... Enfim, aí foi abrindo esse leque. Tião Rocha, lá do Vale de Jequitinhonha, e fui compondo essas pessoas. Aí eu decidi que eu precisava falar com o Ministério, porque eu tinha acabado de entrevistar o Cristóvão Buarque, que é muito danado, muito crítico, ele tem que ir para o Ministério. Aí eu resolvi ir para o Ministério e falei, eu vou lá derrubar aquele Ministério. Aquela coisa que você chega assim, né, Pilar? Falei, quer ver? Vou lá ver o que esse Ministério está pensando. Tudo isso, eu era professora. Quando eu cheguei, encontrei a Pilar. Aí ela acabou comigo. Ela acabou comigo no voz. Eu cheguei, aquela mulher, ela estava toda de preto, comprida, branquelona. Eu falei, gente, que mulher viva, vigorosa, e falava com os olhos brilhantes. Eu falei, eu gostei dela. Eu funciono assim. Eu já fui com a cara dela, falei, que mulher corajosa. E essa mulher, quando começou a falar, eu falei, peraí, mas ela falou o que eu penso, o que eu sempre pensei. E aquilo foi me instigando. Eu devo dizer para vocês que se não fosse por você, Pilar, talvez eu não tivesse chegado aqui. Porque se eu tivesse visto no Ministério o que eu pensei que fosse o Ministério, eu não tinha tanta vontade de fazer política como eu tenho hoje. Então, o que eu vi no Ministério? E eu realmente cheguei lá para isso, gente, eu juro. Cheguei para brigar com ela. Eu não sabia nem quem era ela. Eu queria falar, na verdade, com a Haddad, que era o ministro na época. E aí, bom, enfim... quando eu entrevistei Pilar, eu fui percebendo que aquelas críticas todas que eu tinha como aluna, porque eu era uma aluna muito danada, aquelas críticas à universidade, aquelas críticas que os meus educadores que eu já tinha entrevistado traziam, ela concordava e dizia assim, eu concordo. Não é tão simples fazer isso, Viviane. Por isso. E aí eu fui dando densidade ao meu discurso. Porque ela não estava contra, ela estava a favor, mas ela mostrava as dificuldades para isso. Isso me deixou muito encantada e muito encaixada. Eu falei, eba, tenho o que fazer aí. Aí eu fui pesquisar mais o trabalho do Ministério, aí eu fui estudar o Enem, quando ela fala da minha posição, eu fiquei realmente muito entusiasmada com o Enem, e isso já, nesse momento, os episódios já não iriam ao ar no Fantástico. O Fantástico teve uma crise de audiência, mudou a sua linha de composição dos programas e fomos para o Futura. Nisso eu fui para o Espírito Santo fazer a reformulação curricular. Na verdade, eu fui para o planejamento estratégico da secretaria, porque um dos meus cursos é especialização em políticas públicas e eu me interesso muito por isso. Trabalhei com planejamento estratégico e depois fui para a comissão curricular. Gente, para sintetizar e não ficar horas aqui, a gente abrir para um debate, mas eu posso dizer para vocês o seguinte... O maior problema da educação brasileira chama-se cultura. Nós não temos a cultura da educação, nós não temos a cultura da intelectualidade. Eu achava, Pilar, que isso era próprio do Espírito Santo, que quando eu fiz a reformulação, a gente percebeu que tínhamos professores estimulados, com bons salários, a situação lá era boa, havia um investimento grande em educação, mas as professoras, mesmo animadas e bem dispostas, elas não sabiam muito bem o que fazer, mas era uma coisa de encaixe. Eu falei, já sei, o Espírito Santo tem uma defasagem cultural, porque ele fica perto do Rio, de São Paulo. Aqui, para essas pessoas irem para a escola, de verdade, estudarem, as famílias apoiarem, elas têm que ter o prazer que eu tinha na minha família. Então, gente, eu trago na minha pele essa coisa que chama gosto. Quando você tem o gosto, você lê bula de remédio, você entra em qualquer lugar, você conversa com uma pessoa, eu encontro com ela que sabe alguma coisa, eu fico parado, falo, quero saber, eu fico perguntando, se eu estou num avião e alguém senta do meu lado, e essa pessoa é um juiz, um advogado, eu quero saber tudo sobre aquilo. Isso é o que a gente tem que ter na educação. O gosto, a ausência. O que é a ausência? A vontade de ter o que não temos, de aprender, de se completar com o outro. Seja ele uma faxineira, porque às vezes aquela pessoa cuida de limpar, mas ela tem um saber que você não tem. Isto é conhecer. Vai do trabalho da moça que limpa, e eu vou te falar para vocês, hoje não é dia disso.
mas eu sei uma faxina que é uma loucura. Eu sei fazer uma faxina com técnica. Não é uma coisa, usa o melhor produto. Não tem produto não. É técnica. Em 20 minutos minha casa fica um brinco. Minha casa é um brinco. Vamos mudar o tema, adorei. É porque pra mim, gente, eu acho que a educação tem que estar vinculada à vida. E a educação tem que te ajudar a viver melhor, a se relacionar com a sua família, com seu filho, com o seu trabalho, com a sua casa. Ou a educação serve para viver ou ela não serve para nada. Então, eu achei que em Vitória seria fundamental investir em cultura. Só que, depois disso, eu fui para um DIME, que é a União de Secretários Municipais. Tinha no primeiro DIME que eu fui 3.500 secretários municipais, do Amazonas, do Oiapoque ao Chuí, né? De todo lugar. Então eu comecei a ir para os municípios e aí é que eu realmente comecei a aprender alguma coisa que serve nessa vida. Porque aí você chega lá no município do interior da Paraíba, outro no interior de São Paulo, outro no interior do Paraná, outro no interior do Tocantins, né? Então assim, aí você vê a diferença, a riqueza, a grandeza do nosso conhecimento, a nossa beleza cultural, e aí você pensa, não é o Espírito Santo que precisa de cultura para complementar a educação, não. É o Brasil. Não que a gente precise de cultura, não. Pelo contrário, nós temos muita cultura. Nós precisamos vincular a educação à cultura antes de qualquer coisa. Aí os desafios vão sendo vencidos. Mas por enquanto é isso. Entrevistei essas pessoas, tive essa experiência. Hoje eu me sinto uma bomba para explodir de tanta coisa que eu aprendi com os outros. Não foi nos livros. Eu sou seguidora do Paulo Freire. A gente só lê o livro se antes a gente lê o mundo. Junto com o livro a gente lê o mundo. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é olhar para fora. E é esse jogo que eu acho que a nossa educação tem que ir. E eu encontrei na Pilar eco para tudo isso que eu pensava. E descobri que a gente... Só para terminar aquela frase que eu falei antes da cultura. E aí a gente encerra para continuar o debate. É que eu chegava nos municípios e dizia assim, gente, mas você está ensinando ainda os afluentes da margem direita do Amazonas, para que serve isso? Ah, o Ministério obriga. Aí eu falei, peraí, mas como é que o Ministério... o currículo obriga. Eu falei, cadê o currículo? Não tinha currículo e o Ministério estimula, naquele exato momento, uma reforma curricular. O Ministério diz para os municípios, para os estados, que tem que reformular, que tem que mexer no conteúdo. E você chega no município e o município fala, mas o Ministério proíbe. Esse é o nosso problema, entendeu, gente? A gente tem que juntar os pontos que estão aí abertos para a gente conseguir fazer uma educação de qualidade. Pois é, uma educação que numa sociedade em transformação, uma sociedade aberta aí para conteúdo que é só dar um Google e a gente tem acesso a esse conteúdo. Então é uma sociedade, né, Pilar, que exige uma outra escola. E eu queria